Boa tarde. Então, dando continuidade ao assunto iniciado na semana passada sobre balanço de massa, eu só retorno um pouco a essas informações aqui, ó, que isso daqui é um procedimento, né? São os passos para que vocês consigam fazer o balanço de massa, então, adequado. Então, só relembrando, é necessário que primeiro formar um diagrama detalhado desse processo. Normalmente, o que a gente tem é uma descrição das etapas, então é importante dessa descrição vocês conseguirem montar esse diagrama. Então, conseguem montar esse diagrama detalhado, depois delimitar com uma linha tracejada a parte do processo que você vai estar estudando, ou seja, que você vai estar fazendo o balanço de massa, depois quantificar todas as correntes conhecidas, então tudo que for conhecido, vocês inserem nesse diagrama, depois reúne todas as equações possíveis, relacionando todos os constituintes, reúne informações complementares, e aí escolher uma base de cálculo para iniciar o balanço. O que seria essa base de cálculo? Base de cálculo significa a partir de uma determinada informação que vocês vão realizar todos os cálculos. Ou seja, a partir, vocês definem, eu vou fazer o balanço de massa a partir da produção que eu quero. Então, eu quero produzir 100 quilos de café, e aí eu vou fazer todo o meu balanço baseando nessa produção. Ou seja, todos os cálculos vão ser em cima dessa produção de 100 quilos. Por que isso serve como uma base de cálculo? Ele serve uma base de cálculo porque vocês vão fazer os cálculos, encontrar todas as correntes, encontrar todas as variáveis desconhecidas e vão determinar quais são esses valores. Vamos imaginar que agora vocês mudem essa quantidade a ser produzida. Era 100 quilos e aí passou para 1 tonelada. Então, aumentou 10 vezes. Aí vocês vão precisar fazer todos os cálculos novamente para encontrar essas novas variáveis desconhecidas com essa nova produção, com essa nova variável de produção do produto? Não. Por quê? Porque como vocês já fizeram em cima dessa base de cálculo, vocês podem, todos os resultados que vocês encontraram, vocês podem, e aí, eu estou falando em máximo, né? Todas essas quantidades, massas que vocês determinaram, é possível de fazer essa transformação através da multiplicação por esse aumento, né, de escala. Então, se aumentou 10 vezes, todas as correntes massas que vocês calcularam, é só multiplicar por 10 também. Então, por isso que é uma base de cálculo. Por isso que a gente utiliza esse termo base de cálculo. Então, e é importante que vocês determinem, porque se vocês não me informarem quem é a base de cálculo de vocês, não é possível saber se o que vocês fizeram realmente está certo ou não. Então, é necessário que seja informada a base de cálculo para iniciar os balanços. Então, deixa eu já pular, eu retornei aqui, né? Então, a nossa equação generalizada é essa equação. Lembram que eu já tinha mostrado essa equação para o caso de uma conta bancária, né? Então, uma forma como vocês calcularam a oscilação que teve financeira dentro de uma conta bancária. E aí, agora, eu estou mostrando para vocês que essa é uma equação, é a equação generalizada, ou seja, é a equação geral do balanço de massa. Quando vocês estiverem estiverem na disciplina de fundamentos de processo, fundamentos de cálculo do processo, quando começar a falar em balanço de massa, vai ser essa equação. É a partir dessa equação que vai se dar todos os cálculos necessários para a resolução dos problemas. Então, essa equação, a gente chama ela de uma equação geral, porque é a partir dessa equação que a gente está fazendo todas as simplificações. E o que significa, o que tem essa equação? Essa equação está dizendo o seguinte, que a variação de massa com relação ao tempo
dentro do meu sistema é igual a entrada de massa menos o somatório da massa que está saindo desse sistema, mais a quantidade de massa total gerada, menos a quantidade de massa consumida. Então, essa equação, basicamente, ela está relacionando todas as entradas com todas as saídas e verificando se está acontecendo um acúmulo ou se está tendo uma perda de massa dentro desse sistema que vocês estão analisando, tá? Então, se as entradas de vocês são maiores do que a saída, eu tenho um acúmulo. Então, esse sistema ele está sofrendo um acúmulo. Se as minhas entradas são menores do que a saída, então eu tenho um decréscimo da quantidade de massa com relação ao tempo. Com o passar do tempo, a quantidade de massa vai diminuindo. Então, aqui eu tenho uma perda de massa dentro desse sistema. Tudo bem? Entenderam isso? Então, esse é o princípio básico do balanço de massa. É o princípio que vocês vão estar utilizando para qualquer disciplina que inicie com balanço de massa. Independente de qual disciplina vocês estão usando. É a partir dessa equação que vocês vão iniciar os cálculos de balanço de massa. Aí aqui, a partir dessa equação generalizada, eu coloquei algumas situações aqui, ó. Por exemplo, se o meu sistema é aberto, vou mostrar aqui. Então, se o sistema ele é aberto com reação, eu estou dizendo que se ele é aberto, qual é a característica de um sistema aberto? A característica de um sistema aberto é dizer que tem fluxo, de massa, tá? Se é fechado, não tem fluxo de massa. Então, ó, se ele é aberto, eu tenho fluxo de massa. Se ele é fechado, eu não tenho fluxo de massa. Se ele é permanente, o que significa dizer permanente? É como que a massa varia com relação ao tempo. Se ele é permanente, eu estou dizendo que não tem variação de massa com relação ao tempo. Então, aqui, ó, não tem uma variação de massa com relação ao tempo. E transiente? Quando eu tenho variação de massa com relação ao tempo. Então, vamos ver o seguinte. Vamos analisar cada um desses casos para vocês entenderem como que ficaria a equação generalizada com essas restrições aqui. Então, primeiro, o sistema é aberto. Se o sistema é aberto, então eu tenho fluxo de massa. Se eu tenho fluxo de massa, esses dois termos aqui, ó, de correntes, eles se mantêm. Agora, se esse sistema, além dele ser aberto, ele tem reação, significa que eu tenho uma geração, tenho massa sendo gerada e tenho massa sendo consumida. Então, se eu tenho lá uma reação de A mais B dando C mais D, A e B estão sendo consumidos e C e D estão sendo gerados. Então, eu estou tendo uma redução da massa do componente dos reagentes A e B e estão sendo geradas os componentes C e D aqui, que refeririam-se a essa massa gerada. Então, como que ficaria o sistema nosso por um sistema aberto com reação? Ela ficaria exatamente como essa equação generalizada. Então, não mudou nada aqui. Vamos para o segundo caso. O segundo caso, vou colocar aqui, ó. Esse é o segundo caso. Ele continua sendo um sistema aberto, então, essa massa, tanto de entrada quanto massa de saída, ou correntes da massa de entrada e correntes da massa de saída, são diferentes de zero. Só que agora não tem reação. Se eu não tenho reação, não há possibilidade de estar sendo gerada massa e nem massa consumida. Então, quando eu estou dizendo que não tem reação, eu estou dizendo que esses dois termos aqui, ó, esse e esse, são iguais a zero. Portanto, como que ficaria a equação para essa característica de sistema aberto sem reação? Ficaria que
dm dt é igual a quem? Ao somatório da massa que entra menos o somatório da massa que sai. Então, essa seria a equação para esse segundo caso. Agora, para o terceiro caso, esse daqui, essa terceira situação é o nosso terceiro caso. Tá? É um sistema fechado. Então, se ele é um sistema fechado, eu não tenho fluxo de massa. Se eu não tenho fluxo de massa, então não tem massa entrando e não tem massa saindo. Portanto, esse termo aqui e esse termo aqui, que equivalem a fluxo de massa, são iguais a zero. E a outra característica dele é que ele tem reação. Então, esses dois termos aqui, ó, de geração e de consumo, eles permanecem. Então, como ficaria a nossa equação? Deixa eu colocar aqui, ó. Isso é para o caso 2 e para o caso 3. Como que ficaria a equação para o caso 3? Ficaria dm dt seria igual agora a somatório da massa gerada, vou colocar só um G aqui, tá? Menos somatório da massa, da massa consumida. Então, essa daqui seria a equação da situação 3. Da equação 4, da situação 4, como que ficaria a equação? É essa daqui, ó, 4. Um sistema fechado, então, esses dois termos de fluxo de massa entrando e saindo continuam sendo zero e não tem reação. Então, que é o caso de sem reação. Esses dois termos também são iguais a zero. Portanto, a nossa equação com referência à situação 4, ela fica sendo como variação de massa com relação ao tempo igual a zero. 5. O 5, ele diz que o sistema é permanente e ele tem reação. Então, se ele é permanente e tem reação, o que significa permanente? De novo, que eu não tenho variação de massa com relação ao tempo. Ou seja, quando eu estou me relacionando com a variável tempo, eu estou dizendo, e nessa equação o único termo que está relacionando o tempo é esse primeiro termo aqui, ó. Então, quando eu digo que é permanente, significa que essa variação é zero. Ou seja, nesse caso, vou colocar aqui caso 5. O caso 5, permanente. Se ele é permanente, esse termo é zero. Então, vai ficar zero, que é igual a... Ele está dizendo que tem reação. Então, se ele tem reação, esses dois termos, eles existem. Então, como que ficaria a equação com relação às características do item 5? Ficaria sendo somatório da massa, que entra, menos somatório da massa, que sai, menos somatório da massa gerada, menos somatório da massa, da massa consumida. Isso igual a zero. Então, essa seria a equação para essa situação 5. Para a equação 6, ele continua sendo permanente, então esse termo continua sendo zero. E agora, deixa eu colocar aqui 6, e agora ele não tem reação. Portanto, a equação ficaria assim, ó, que o somatório da massa que entra é menos somatório da massa que sai é igual a zero. Ah, desculpa. É aqui, ó, somatório mais isso mesmo. Esse aqui é mais, tá? Obrigado, João.
Então, aí, o item 6 fica sendo que o somatório da massa que entra é igual ao somatório da massa que sai. E o 7? O 7, que é transiente, então, se eu estou dizendo que é transiente, eu estou dizendo que há uma variação da massa com relação ao tempo. Então, se há uma variação, esse termo eu não posso cancelar, e ele está dizendo que tem reação. Então, esses dois termos aqui, ó, esse termo e esse outro termo, também não posso fazer nada. Portanto, a equação para esse tipo de situação, no qual o sistema é transiente e ele tem reação, é a mesma daquele primeiro caso, do caso 1. Ou seja, ela é a equação toda que está valendo. E a equação, a situação 8, é um transiente sem reação, então ele não tem reação, então eu cancelo esses dois termos, e vai ficar, essa daqui ela não some, então como que vai ficar? Vai ficar aqui, eu continuo tendo uma variação de massa com relação ao tempo, e aí eu tenho somatório da massa que entra, menos somatório da massa que sai. Certo isso? Então, é importante que vocês entendam que, a partir dessa equação generalizada, dependendo do tipo de sistema que estamos trabalhando, nós conseguimos simplificar essa equação de tal forma que chegamos na equação desejada. No nosso caso, nós vamos trabalhar aqui, nesse primeiro conhecimento de balanço de massa, na disciplina de introdução, nós vamos trabalhar, primeiramente, nós não vamos ter reação. Então, nós não temos reação. Então, é sem reação. A partir disso, como fica a nossa equação agora? Então, a equação que vocês vão estar trabalhando, ela vai se dar dessa forma, ó. Variação da massa com relação ao tempo é igual ao somatório da massa que entra menos somatório da massa. Sabe? Então, essa agora, eu já estou afirmando para vocês que, a partir de agora, a equação que vocês vão estar utilizando será essa daqui, ó. Será essa equação que vocês vão estar utilizando. Se eu disser para vocês agora que, em algum dos problemas, nós vamos trabalhar sempre com regime permanente. Então, nós vamos trabalhar em regime permanente, tá? Então, vocês vão trabalhar em regime permanente. Então, essa equação, que ela já foi simplificada, ela vai simplificar mais uma vez. Quando eu digo que vamos trabalhar em regime permanente, significa que essa variação de massa com relação ao tempo é zero. Olha, eu não estou dizendo que a massa é zero, eu estou dizendo que a variação de massa é igual a zero. Se eu estou dizendo que a variação de massa é igual a zero, então a nossa equação vai ficar da seguinte forma: ó. Somatório da massa que entra é igual ao somatório da massa que sai. Então, essa é a equação que vocês vão estar utilizando. Vou colocar aqui, ó, somatório da massa que entra, ela vai ser igual ao somatório da massa que sai. Então, essa é a equação que vocês vão estar utilizando, tá certo? Aqui eu já falei sobre essas etapas, tá? Então, eu só relembro aqui. E aí, vamos começar a resolução de alguns exemplos aqui para que vocês consigam aplicar esse conhecimento teórico que a gente conversou aqui. Então, como que a gente vai fazer? Vamos pegar um exemplo, uma massa de açúcar úmido. Então, se eu estou dizendo aqui uma massa de açúcar... Primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa descrição desse processo e vamos inserir num diagrama. Então, vamos fazer isso. Como que a gente vai fazer isso? Então, deixa eu fazer num outro ambiente aqui. Eu vou aumentar aqui.
Então, ó, uma massa de açúcar úmido entra no secador na razão de 40 kg por hora, com uma umidade de 85%, e sai com uma umidade final de 30%. Calcular a massa final de saída. Bom, então, vamos à montagem do nosso... Vamos aplicar o nosso procedimento e aí vamos entender como que funciona cada passo disso. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é transformar essa escrita em diagrama. Então, primeiro, quem é o equipamento ou quem é a etapa que vai fazer a nossa transformação? Então, nós temos massa de açúcar úmido, ele vai entrar num secador. Então, o secador é o nosso equipamento aqui. Então, aqui nós vamos ter o secador, tá? Eu vou deixar aqui como a letra S. Então, esse é o nosso secador. Esse secador, ele está dizendo que está entrando, eu tenho uma entrada aqui, ó. Então, ele está dizendo que uma massa de açúcar, então, eu estou dizendo que uma corrente, e aí eu vou exemplificar essa entrada de corrente através de uma flecha aqui, ó. Então, aqui eu estou tendo uma entrada, então, o sentido dela entrando aqui no meu sistema, que no caso é o meu equipamento. Depois, ele está dizendo que sai açúcar com uma umidade de 30%, então ele está dizendo que sai aqui, ó. Então ele está dizendo que entra açúcar úmido, passa por esse processo de secagem e sai açúcar seco, ou menos úmido, tá? Então eu tenho duas correntes. Só que qual é o princípio de funcionamento do secador? Esse secador, qual é o princípio de funcionamento dele? Qual é a função dele? A função dele é secar. E aí, como que ele seca? Ele retira água dessa matéria-prima que está entrando. Ou seja, o que diferencia eu vou chamar essa daqui de corrente 1 e eu chamo isso aqui de corrente 2. O que diferencia a corrente 1 da corrente 2? Como é um secador, ele só está tirando água, os cristais eles permanecem iguais. Então, a única diferença que tem entre a corrente 1 e a corrente 2 é a quantidade de água. E para onde foi essa água? Essa diferença de água que teve aqui? Ela só tem que sair em uma outra corrente. Então, ela tem que ter saído numa outra corrente. Então, ele tem saído numa corrente 3. Apesar do problema não ter falado isso, vocês precisam entender que teve uma entrada de açúcar úmido, saiu uma corrente de açúcar menos úmido, mas e essa quantidade de água? Ela teve que sair em algum lugar. E ela sai aqui numa corrente 3, que eu vou dizer que é onde está essa água. Então, percebam que estamos montando um diagrama. Então, agora nós temos o diagrama com entrada, com essa corrente 1, entrando açúcar úmido. Então, vamos escrever aqui, ó. Aqui está entrando açúcar úmido. E está saindo aqui açúcar seco. E o que está saindo na corrente 3? Água. Então, percebam que agora, tirando os valores numéricos, esse diagrama ele está representando o que está descrito no problema. Então, vamos ver isso? Vamos conferir se realmente isso está acontecendo no nosso diagrama? Então, ó, uma massa de açúcar úmido entra no secador. Uma quantidade de açúcar úmido está entrando. Então, essa corrente está entrando aonde? Nesse secador aqui. Eu estou representando por esse retângulo, o secador. Na razão, e aí ainda não importa para nós. E sai com uma umidade final. Então, está saindo açúcar com uma umidade final. Então, aqui está saindo açúcar seco. E essa quantidade de água, ele não está descrito no problema, mas é uma interpretação que a gente faz.
Então, essa água ela tem que sair em algum lugar e ela está saindo numa corrente 3. E aí ele quer saber qual é a massa de saída. Então, a partir disso, nós vamos fazer o seguinte agora. Então, nós temos corrente 1, corrente 2 e corrente 3 já determinadas. Então, vamos continuar aqui, ó. Vou aqui um pouco para baixo. Vou fazer novamente o nosso secador aqui, representado por esse retângulo. Tá? Aqui é o nosso secador, é o S. Nós temos uma corrente de entrada. Nós temos duas correntes de saída. Essa corrente de entrada aqui, aqui eu tinha chamado 3 correntes, né? 1, 2, 3, mas eu vou chamar essa equação, essa corrente de corrente A, corrente B e corrente C. Esse açúcar úmido que está entrando aqui na corrente A, ele deu algumas informações para nós sobre ele. Primeiro, essa corrente, ela está entrando com uma razão de 40 quilos por hora. Ou seja, ele está dizendo que a vazão de açúcar úmido que está entrando aqui, ó, é igual a 40 quilogramas por hora. E tem uma umidade de 85%. 85% de umidade. E sai com uma umidade. Então, aqui, ó, em corrente C, está saindo com uma umidade de 30% de umidade. Só que eu não sei quanto de massa desse açúcar seco está saindo aqui, ó. Então, esse valor, quanto vale? A gente não sabe. E a gente também não sabe quanto é de água que está sendo evaporada. Essa informação a gente não tem. Só que a gente tem uma outra informação. Quanto de água que está saindo em B? Qual é a porcentagem de água que sai dessa corrente B? Então, primeira coisa que você precisa interpretar. Só está saindo água aqui. Então, quanto de água é representada na corrente B? 100%. Ou seja, 100% de B é água. Ou seja, aqui só sai água, não sai outro cristal nenhum. Nós estamos desconsiderando que esteja acontecendo alguma perda. No momento em que está acontecendo a secagem, ou seja, a água está saindo dos cristais de açúcar, nós estamos desconsiderando que alguns cristais possam estar indo junto. Então, isso é uma desconsideração que a gente está fazendo. Tudo bem? Então, agora, vamos colocar algumas informações desse problema. Primeiro que a gente já sabe o que a gente quer. Nós precisamos determinar B e C. Então, vamos só colocar algumas outras... começar a entender alguns outros conceitos que nós já utilizamos, mas a gente vai aqui. Continua sendo o nosso secador C. Aqui nós temos uma entrada da corrente A, no qual está entrando 40 quilogramas por hora. Essa porcentagem, ou seja, essa porcentagem de umidade que ele está falando que são 85% de umidade, ó, 85% de umidade significa que a fração mássica de água na corrente A é igual a quanto? A fração máxima, se eu estou dizendo que é 85% dessa corrente toda é água, então eu estou dizendo que a fração máxima de A nessa corrente A é 0,85. A corrente C, que é onde está saindo açúcar úmido, é C. Eu não tenho esse valor aqui, tá? Então, esse valor aqui eu não tenho. E aí, eu só sei que a fração mássica de água na corrente C agora, ó, agora é na corrente C, vale quanto? É 30%. Então,
A fração mássica é 0,30. Mesma coisa nós vamos fazer para corrente C. C, nós não temos esse valor aqui, nós não sabemos qual é a quantidade de massa que sai, só que a gente sabe que a fração de água na corrente, desculpa, aqui é B, né? Aqui é B. Então, na corrente B, e aí aqui eu vou substituir aqui, igual, e agora, qual é a fração de água na corrente B? Se é 100%, é igual a 1. A partir disso, nós conseguimos, antes de fazer o balanço, nós conseguimos determinar mais algumas informações aqui. Primeiro, quais são os constituintes que eu tenho nessa corrente A? Quais são os constituintes que eu tenho na corrente A? Então, a corrente A, ela é formada por quem? Por açúcar, então os cristais de açúcar, e por água. Ou seja, o componente A tem açúcar e água. Se eu estou dizendo que 85% é água, quem são os outros 15%? É açúcar. Em A é igual a 0,15. Somatório de todos os constituintes tem que ser igual a 1. Se eu tenho só dois constituintes, açúcar e água, e eu sei que a porcentagem de água é de 85%, consequentemente, o que falta para 100% é equivalente a açúcar. Então, aqui eu já tenho essas duas informações. Mesma coisa eu vou fazer aqui na corrente C. Na corrente C, eu sei que 30, de novo, que eu tenho? Quais são os constituintes que a gente tem aqui na corrente C? Mesma coisa, é açúcar e água. E 30% dessa corrente é equivalente à água. Portanto, qual é a fração de açúcar na corrente C? 70%. Então, é 0,7%. E a mesma coisa acontece no B. No B, quais são os constituintes que nós temos no B? No B, nós só temos um constituinte. E o constituinte no B é só a água. Portanto, se eu só tenho água, essa fração de água é 1. Qual é a fração de açúcar na corrente B? É 0. Porque eu só tenho água, não tenho açúcar. Portanto, aqui vai ficar dessa forma as frações mássicas de cada um desses constituintes. Tudo bem? Então, agora nós temos nosso diagrama formado. Seguindo o procedimento, ele diz que nós precisamos aqui agora fazer o seguinte: determinar quem é o nosso sistema. Então, a gente precisa... Quem que é o nosso sistema? Quem que é o sistema de estudo? Quem nós vamos estudar aqui? Então, nós vamos estudar... Nós só temos esse equipamento, né? Nós só temos o secador. Então, o nosso sistema aqui, ó, vai ser quem? Vai ser o secador. E aí, já que ele vai ser o secador, vamos delimitar ele. Então, vamos separar aqui, ó, identificar através dessas linhas aqui, ó, tudo que tiver dentro é o que nós vamos estudar. Então, nós vamos estudar tudo que acontece nesse secador. Então, nós já definimos que o nosso sistema é o secador. E a outra informação que é necessário a gente informar é o seguinte: qual é a nossa base de cálculo? Então, nossa base de cálculo. Quem vai ser a nossa base de cálculo? A nossa base de cálculo aqui, a gente pode dizer que é essa informação que ele nos deu, que são 40 kg por hora da corrente A, ou seja, 40 kg por hora de A. Essa é a nossa base de cálculo. A partir disso é que nós vamos fazer todo o balanço de massa. Então, vamos começar a fazer o balanço de massa. O que seria o balanço de massa? Então, nós vamos aplicar
a equação. Qual a equação? A equação do balanço. Mas qual é ela? A generalizada ou a simplificada? Então, primeiro, tem reação aqui? Não está acontecendo nenhuma reação. Isso aqui é um processo físico. Então, eu estou separando água ou estou separando um líquido de um sólido. Então, é um processo físico. Então, não tem reação. Portanto, aqueles termos de geração e de consumo, eles são iguais a zero. Segundo, o nosso sistema, ele é um sistema em regime permanente. Por quê? Esse secador, ele não oscila, ele não aumenta de tamanho ou diminui de tamanho. Ele permanece constante. Então, não tem variação de massa aqui dentro. Ou seja, toda a massa que vai entrar nesse sistema, ele vai sair. Não vai ficar nada parado aqui dentro. Partindo desse princípio, a única equação, quer dizer, a equação simplificada que vai nos restar é somatório, então, equação, vou colocar aqui, a equação do balanço de massa vai ser igual a somatório da massa que entra é igual ao somatório da massa que sai. Então, é essa equação que nós vamos estar utilizando. Então, vamos fazer primeiro, e aí essa equação, nós podemos usar ela de duas formas. Quais são as duas formas? Nós podemos aplicar essa equação de balanço de massa global, ou seja, nós vamos considerar a quantidade total A, C e B. E aí, como que ficaria a nossa equação? Eu vou colocar aqui global, tá? Deixa eu mudar aqui. Então, global. Então, como que ficaria a nossa equação do balanço de massa global? O que entra? Quais são as correntes que estão entrando no nosso sistema, no secador? Está entrando corrente A. Tem alguma coisa mais entrando nesse sistema? Não, só entra a corrente A. Então, igual as correntes que saem. O que sai aqui? Sai B mais C. Então, essa seria a equação do balanço de massa global. Eu estou considerando a corrente total, tá? E aí, nós temos o valor de A. O valor de A é dado no problema. E a nossa base de cálculo são 40 kg por hora. Então, são 40 aqui. O valor de B, nós não temos qual é a corrente B. E nós também não sabemos qual é a corrente C. Portanto, a equação do balanço de massa global, ela fica sendo igual a B mais C igual a 40. Então, eu vou chamar essa aqui de equação. Nós conseguimos resolver essa equação? Então, lá da matemática, nós concluímos que nós não conseguimos encontrar nem B e nem C. Por quê? Porque nós temos quantas incógnitas aqui? Nós temos duas incógnitas. E quantas equações? Uma. Então, a gente não consegue encontrar o valor dessas duas incógnitas. Como que a gente consegue resolver? Nós conseguimos resolver se nós tivermos mais uma equação com essas duas incógnitas. Se nós tivermos uma outra equação que tem essas duas incógnitas, nós conseguimos resolver. E aí, como que a gente consegue resolver? Nós temos duas equações e duas incógnitas. Então, lá da matemática, de novo, vocês conseguem resolver através de um sistema de equações lineares. A partir de um conjunto de equações lineares, vocês conseguem encontrar os valores das incógnitas. Mas da onde que vai sair essa nossa nova equação? Essa nova equação, ela vai sair do balanço de massa, só que agora nós vamos considerar, nós vamos fazer nós vamos considerar um balanço de massa por constituinte. Ou seja, nós vamos fazer um balanço de massa para um dos constituintes que a gente tem aqui no problema. Qual nós vamos escolher? Qualquer um dos dois. Nós só temos os dois constituintes, nós só temos água e açúcar. Então, qualquer um que vocês escolherem, dá certo.
Então, vamos fazer um balanço de massa pelo constituinte ou componente água, tá? Escolhi aqui, então, constituinte água. Como que é o balanço de massa que a gente faz pelo constituinte água? Qual é a vazão de água que está entrando no meu sistema, que está entrando no meu secador? Então, a quantidade de água que vai estar entrando no meu secador é o quê? É a fração de água na corrente A vezes a corrente total A. Então, esse termo aqui, ó, fração vezes a corrente total, me dá o valor da água. Então, se vocês fizerem aqui, ó, eu estou dizendo que 85% de toda dessa corrente toda aqui é água, ou seja, eu estou dizendo que 85% de 40 equivale a água. Então, esse daqui é representado por essa simbologia. Fração de água na corrente A vezes a corrente total A. Isso daqui está dando qual é a quantidade de água que está entrando no sistema. Entra mais alguma coisa? Não. Igual. E aí, igual a quanto? Ao que está saindo, ao somatório do que está saindo. E o que é que está saindo? Então, de novo, o que está saindo em B? É a fração de água que sai na corrente B vezes B, mais a fração de água em C, que sai na corrente C, vezes C. Então, ó, de novo, todo esse termo aqui, ó, a fração vezes a corrente toda, ele está dizendo que é a quantidade de água. Então, a fração de água vezes a corrente total vai nos dar qual é a vazão de água na corrente B. A mesma coisa aqui. Quando eu multiplico a fração de água, a porcentagem de água que eu tenho na corrente, vezes a vazão total, eu estou dizendo que eu quero saber, ele está informando para a gente que aqui é qual é a quantidade de massa que está saindo do constituinte, do componente água, total na corrente C. Então, aqui nós temos a equação do balanço de massa por constituinte água. Tá? Então, vamos ver o que vai dar isso. Qual é a fração de água na corrente A? Então, quando você sobe aqui, ó, a fração de água na corrente A é 0,85. Então, é só substituir aqui, ó, por 0,85, que multiplica A. Quem é A? A, 40 kg por hora. Então, aqui vai ficar 0,85 vezes 40, que é igual. Qual é a fração de A na corrente B? Vamos ver quem que é a corrente B. Corrente B. Qual é a fração de A na corrente B? 1. Então, aqui vai ficar 1 vezes B, que a gente não sabe, mais. Qual é a fração de água na corrente C? A porcentagem de água na corrente C é 30%, ou seja, a fração é 0,3. Então, aqui é 0,3 vezes C. Então, a nossa equação agora, como que ela fica? Deixa eu pegar uma calculadora aqui, e aí vai ficar assim, ó. Vai ficar 0,85 vezes 40, 34. Então, vai ficar aqui, ó, 34, que é igual a 1 vezes B, B, mais 0,30C. Então, chegamos a uma segunda equação, eu vou chamar aqui de equação 2, no qual nós temos duas incógnitas, que são iguais aqui, ó, B e C, e agora nós temos duas equações. A partir disso, a partir dessas duas equações, essas equações, elas são equações linearmente
independentes, ou seja, elas não dependem uma da outra. Então, é possível, nesse caso aqui, é possível de a gente encontrar o valor dessas duas incógnitas. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, nós temos aqui, ó, a equação B mais C igual a 40, e nós temos que B mais 0,3C igual a 34. Então, aqui nós temos um sistema de equações lineares, no qual nós conseguimos encontrar, é possível a gente encontrar o B e o C, as incógnitas B e C. Como que a gente pode fazer isso? Nós temos duas formas de a gente fazer isso, tá? Quais são essas duas formas? Nós podemos subtrair essas duas equações, ou nós podemos isolar uma incógnita numa equação e substituir na outra. Então, nesse caso, a gente pode fazer o quê? A gente pode subtrair uma equação da outra. O que é subtrair? Ó? Então, nós vamos subtrair essas duas equações. Vai ficar, ó, o que é B e o que é B aqui, nós vamos subtrair, que são comuns. Então, B menos B, 0. C menos 0,3C, mais 0,7C. 40 menos 34, 6. Agora, aqui é 0. É só passar esse termo aqui, 0,7, dividindo, nós vamos encontrar o valor de C. Então, vai ficar 0,7 dividido por 6. Ou, desculpa, é o contrário, né? 6 dividido por 0,7 vai dar 8,57. Então, aqui vai dar 8,57 quilos. Se C é igual a 2,57, se eu substituir em qualquer uma dessas duas equações, eu vou encontrar o valor de B. Então, vamos pegar nessa primeira aqui, ó, substituir o valor de C por 8,57, isolar o B e ver quanto a gente encontrou. Então, vai ficar assim, que B é igual a 40 menos 8,57. Portanto, a corrente B é igual a 31,43. O quê? Quilogramas, ó, por hora. Aqui faltou por hora. Tá? Então, ó, encontramos o valor de B e encontramos o valor de C e o valor de B. Portanto, quando a gente volta aqui no nosso balanço, a gente encontra aqui quem? Encontramos o valor de B e encontramos o valor de C. Quem são? O nosso valor de B é o que a gente calculou aqui, ó. B é 31,43. Então, aqui, ó, B igual a 31,43 kg por hora. E C, 8,57 kg por hora. Encontramos as duas incógnitas que o problema estava nos pedindo. A grande sacada que tem quando a gente está fazendo o balanço de massa, que a gente consegue verificar se os resultados que nós encontramos, se eles são verdadeiros. Então, vamos aplicar o balanço de novo e entender se ele fecha, se o nosso balanço fecha. Então, vamos começar aqui, ó. Vamos verificar se o balanço fecha. Primeiro, vamos aplicar o balanço global. Então, vamos pegar aqui o balanço global. Quanto está entrando? Qual é a vazão que está entrando no sistema, no secador? Está entrando quanto? 40. E aí, esse 40 é tanto água quanto açúcar. Então, estou dizendo que está entrando 40 quilos por hora. Então, entram 40 quilogramas por hora. Quanto sai? Então, isso aqui é entrada. Quanto sai?
está saindo 8,57 mais 31,43. 31,43. Isso aqui sai na saída. Está na saída aqui. Então, 8,57 mais 31,43, 40 quilogramas por hora. Portanto, quanto entrou? Qual foi a entrada? 40 quilogramas por hora. E a saída? 40. Então, nesse caso, fechou esse balanço. Tudo que entrou, saiu. Será que isso acontece também quando a gente está falando de açúcar e quando nós estamos falando em água? Então, vamos dar uma olhada. Mesma coisa. Quanto entra de açúcar nesse sistema nosso? Entra de açúcar 0,15, que é os 15% de açúcar, vezes 40. Vezes 40. Quanto é 0,15 vezes 40? 6 quilogramas por hora. Isso daqui, ó, é entrada de quem? De açúcar. Então, aqui é a entrada de açúcar. E a saída? Não entra mais nada. E a saída? Quanto sai de açúcar aqui em B? Não sai açúcar em B. Então, em B é 0. Quanto sai de açúcar em C? Então, vamos ver quanto sai de açúcar em C? Sai 0,7 de quem? Da corrente C, 8,57. Então, é 0,70 vezes 8,57. 0,7 vezes 8,57 vai dar aproximadamente 6 kg por hora. Então, aqui é saída de açúcar. Portanto, o que aconteceu com o nosso balanço de massa de açúcar? Fechou também, ó. Entraram 6 e saíram 6. Vamos continuar? Vamos fazer, então, agora com relação à água. Quanto de água que entrou no nosso sistema? Então, entraram 0,85 vezes 40. Ou seja, 0,85 vezes 40, 34 quilogramas por hora de quem? De água. Não entra mais nada. Vamos ver quanto está saindo. Está saindo aqui, ó. Vamos puxar um pouquinho aqui. Quanto está saindo em B? B está saindo só água. Então, é 31,43 de água que sai em B, mais quanto sai de água em C? Sai 0,3 ou 30% de quem? De 8,57. Isso aqui é de água. Então, quanto vai dar? 31,43 mais 30% de 8,57 vai dar aproximadamente 34 quilogramas por hora de água. Portanto, entraram 34 quilogramas por hora e saíram 34 quilogramas por hora. Então, dessa forma, nós conseguimos determinar e comprovar que essas correntes de entrada, essas correntes de saída B e C, elas estão adequadas de acordo com essa quantidade que entrou do componente A. E aí, aqui eu vou mostrar para vocês qual o motivo da gente chamar isso daqui de base de cálculo, de A. Vamos pensar o seguinte, ó. Esse secador, ele sofreu uma expansão, houve uma reforma nele, e ele passou a processar, ao invés de 40 kg por hora, ele consegue processar 400 kg por hora. Então, aumentou em 10 vezes.
Se a gente aumentou em 10 vezes aqui, manteve a mesma qualidade desse açúcar, ou seja, 85% de água, ou 85% de umidade, e vai estar saindo aqui 30% de umidade, um açúcar com umidade de 30%, quais vão ser as quantidades aqui do C e do B? Então, se aqui eu aumentei de 40 para 400, a corrente que vai sair em C, ela vai sair de 8,57 kg por hora, ela vai sair com 85,7. E o B, ele saía com 31,43, agora vai sair com 314,3 kg por hora. E aí vocês conseguem determinar aqui quanto de açúcar que vai entrar. Não vai entrar mais 6, vão entrar 60. Não vão sair mais 6, vão sair 60. Água, não vão entrar mais 34, vão entrar 340. Não vão sair só 34, vão sair 340. Então, percebam que eu não precisei fazer todos esses cálculos aqui, ó, mesmo que simples, mas que eles, apesar de eles serem simples, mas eles dão trabalho. A gente leva um tempo para fazê-los. Então, percebam que só aumentando essa escala de 40 para 400, a gente consegue determinar os valores da corrente B e C, devido à razão que teve de aumento de escala, e, consequentemente, nós conseguimos determinar quais vão ser as quantidades de cada componente em cada corrente. Tá certo? Então, é dessa forma que a gente faz esse balanço de massa. Então, aqui, só voltando, quando a gente pegou o constituinte água, nós já conseguimos determinar esse valor de B e C. Mas e se a gente tivesse escolhido, ao invés de água, tivesse escolhido açúcar? A gente teria chegado no mesmo resultado, mas com uma diferença. Qual seria essa diferença? Que se a gente tivesse pego, ao invés de água, tivesse pego açúcar, o nosso cálculo ele ficaria um pouco mais simples. Por que ele ficaria mais simples? Então, eu vou mostrar para vocês por que ele ficaria mais simples. Se vocês tivessem escolhido aqui, em vez de água, tivesse escolhido açúcar, como que ficaria o balanço de massa com relação ao açúcar? Ficaria fração de açúcar em A vezes A, que é igual a fração de açúcar em B vezes B, mais fração de açúcar em C vezes C. Isso mesmo, João. Facilitaria por esse motivo que o João falou. Quanto de açúcar que sai na corrente B? O que é a corrente B? Vamos ver o que é a corrente B. Ó. O que é açúcar na corrente B? Não sai açúcar na corrente B. Portanto, esse termo aqui ó, é zero. E aí fica sendo só que a fração de açúcar em A vezes A é igual à fração de açúcar em C vezes C. Ou seja, todo o açúcar que entra na corrente A sai na corrente C. Todo o açúcar que está entrando aqui, ó, ele só vai sair na corrente C. É isso que essa equação ela está nos informando. A partir disso, nós temos a fração de açúcar, ou seja, nós temos a umidade, nós temos a fração de açúcar na corrente A, nós temos a quantidade de A, nós temos a fração de açúcar na corrente C e nós não temos C. Então, só com essa equação, você já consegue determinar o C. Se vocês têm esse valor de C, depois é só substituir aqui na equação que vocês têm e vocês acham o valor de B. Então, é mais simples. Mas, e por que eu não fiz? Vocês poderiam me perguntar, por que você já não fez com açúcar? Porque vocês ainda não têm essa experiência para saber. Claro que agora, sempre que aparecer o secador, vocês não vão pegar o constituinte líquido, né? Vocês vão pegar o sólido. Por quê? Porque não vai sair o sólido no líquido ou no evaporado. Então, vocês já adquiriram um conhecimento de que quando aparecer um processo de secagem ou um processo de evaporação no qual o evaporado não tem ou
nesse caso aqui, o produto que vai estar na forma de vapor, ele não vai estar carregando cristais, eles não vão estar levando sólidos, portanto, ali só vai sair um constituinte. Então, basicamente, o constituinte que entra sai na outra corrente. Então, vocês, já com essa experiência, vocês já vão entender que vocês vão, quando precisar pegar, fazer o balanço de massa e ter essa decisão de qual constituinte, de qual componente vocês vão escolher aquele que ele não sai numa corrente, porque daí você economiza uma informação, que é o caso aqui, ó. Essa informação, ela foi cancelada porque eu não tenho açúcar saindo aqui, eu não tenho cristais de açúcar saindo aqui. Portanto, a equação fica mais simples. Aí você não precisa resolver o sistema. Mas vai chegar em alguns momentos, algumas equações, alguns equipamentos que, no caso aqui dessa corrente B, eu não tenho só 100% de água saindo. Então, eu poderia ter uma porcentagem de água e uma outra porcentagem de um outro produto. Então, só para vocês entenderem que esse é um caso em que vocês ganham experiência fazendo essas atividades. Tá? Então, é o que o Kevin falou. Então, o açúcar que entra em A é o mesmo açúcar que sai em C. É isso mesmo. Todo açúcar que entrou em A sai em C. Ele não tem onde ele sair mais. Então, ele só vai sair ali. Tá certo? Então, vocês, com a resolução de alguns exercícios, vocês vão aprendendo essa, essas, essas nuances que tem na resolução de balanço de massa. Tá? Então, vamos pegar um outro exemplo aqui. Então, eu vou pegar um outro exemplo para vocês aqui, só para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho. Deixa eu aumentar aqui. Para ver se eu consigo aumentar um pouco para vocês. Vou fazer o seguinte, eu vou dividir. Eu vou fazer. Aqui é uma parte, e agora eu vou pegar outra. Então, ó, em um aparelho de destilação, faça entrar 850 kg por hora a uma temperatura de 25 graus Celsius, com uma concentração de etanol de 10%. Pela parte superior, sai álcool com 79% de etanol. E pela parte inferior, sai um concentrado com muita água a uma concentração de 0,01%. Determinar os fluxos das correntes. Então, o que nós vamos fazer aqui? Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos transcrever essa descrição do processo na forma de um diagrama. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui com relação a esse diagrama é entender qual é o processo que está envolvido. Então, ele está dizendo que num aparelho de destilação, então ele já está dizendo para nós que onde ele está fazendo entrar, onde ele está fazendo a entrada e onde ele está fazendo a saída. Portanto, nesse aparelho de destilação, é o que nós vamos chamar aqui do nosso processo. Então, mudar de cor aqui, que essa cor. Então, eu vou pegar aqui um.
Então, aqui eu tenho eu vou chamar de D. Então, esse é o processo D, que é de destilação. Ele fala aqui, ele faz entrar. Então, quando ele fala assim, ó, faz entrar. Então, eu estou dizendo que tem uma corrente entrando aqui. E ele fala que está entrando, uma corrente está entrando com uma concentração de etanol de 10%. Pela parte superior, então, ele está falando aqui pela parte superior, sai álcool. Então, sai aqui álcool. E pela parte inferior, também sai um outro concentrado com muita água. Então, a partir do que está descrito aqui, nós sabemos que eu tenho um aparelho de destilação, no qual ele está fazendo uma entrada e está fazendo duas saídas, uma superior e uma inferior. A partir disso, desse entendimento, então, o que seria uma destilação? Então, uma destilação é uma separação entre dois componentes. Então, é um processo de separação. Esse processo de separação, é, não, agora não é o momento, você não precisa entender os princípios que fazem com que haja essa separação, mas é importante essa informação de que está entrando com uma concentração de etanol aqui de 10%, e aqui em cima vai sair muito concentrado com etanol, ou seja, é, esse álcool, todo o álcool que está entrando aqui, grande parte dele vai sair aqui na parte de baixo. E o restante, ele acaba saindo aqui na parte de baixo. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui nós vamos chamar de corrente A. Aqui nós vamos chamar de corrente B. E aqui embaixo nós vamos chamar de corrente C. A corrente A, ele informou para a gente quanto é. Ele falou que são 850 kg por hora. Então, ele está dizendo para nós que aqui é igual a 850 kg por hora. E ele está dizendo também que a concentração de etanol que está entrando aqui, ele está dizendo que está entrando com 10% de etanol. E ele está dando uma informação que está a uma temperatura de 25 graus Celsius. Continuando, pela parte superior sai álcool com 77% de etanol, então aqui sai com 79% de etanol. E pela parte inferior, aqui ó, sai com 0,01% de quem? De etanol também. E aí ele quer saber quais são essas correntes aqui, ó. A gente não tem o valor de B e a gente não tem o valor de C. Então, ele quer saber qual é o valor de B e qual é o valor de C. Vamos à interpretação. Se, primeiro, nessa corrente A, quais são os componentes que a gente tem nessa corrente A que estão entrando? Ele está dizendo que está entrando uma concentração de etanol de 10%. Então, ele está dizendo que se eu tenho uma concentração de etanol de 10%, significa que está entrando etanol mais água. Solvente aqui é água. Então, está entrando etanol e água. São os dois constituintes presentes nessa corrente. Como isso, destilação não é um processo de reação, não tem reação envolvida, então esse etanol ele vai estar presente aqui na corrente B e na corrente C. Vejam que ele está dizendo para nós que uma porcentagem da corrente B é etanol, consequentemente, a outra parte é o quê? É água. A mesma coisa aqui. Na corrente C, uma porcentagem, mesmo que pequena, é etanol, mas a outra porcentagem, que é a maior parte, é água.
Então, nós já sabemos que os constituintes ou componentes dessa nossa corrente são formados por etanol e água. Ele está dizendo que na corrente A, 10% é etanol, os 90% é de quem? De água. Eu só tenho dois componentes, etanol e água. 10% é etanol, o resto é quem? É água. Nessa corrente B, 79% é etanol. E quanto é de água? 21% é do componente água. 0,01% é etanol. Então, 99,99% é quem? É água. Então, a partir dessas informações que a gente tem, agora nós podemos fazer, identificar essas correntes e esses constituintes através de algumas informações. Então, quais seriam essas informações? Então, nós vamos só substituir. Nós vamos pegar aqui que é... Deixa eu deixar um pouco mais de lado aqui. Então, aqui vai ficar... Eu vou... Então, aqui eu tenho B, eu tenho o destilador. Então, aqui é o destilador. Eu tenho uma corrente de entrada. Eu tenho uma corrente de saída superior. E nós temos uma corrente de saída inferior. Nós chamamos essa corrente aqui de A. E nós já falamos que esse A é igual a 850 quilogramas por hora. Aqui é B, nós não temos. E aqui é C, que nós também não temos. Uma informação. 10% de etanol, isso representa, em fração, significa que a fração de etanol na corrente A é igual a quanto? 10%, ou 0,10. A fração de água na corrente A, 90%. Desculpa, a porcentagem de água na corrente A, 90%, mas a fração, 90%, é igual a 0,9. 79% de etanol nessa corrente B, então a fração de etanol na corrente B igual a 0,79. E a fração de água na corrente B é igual a 0,21. E aqui agora, na corrente C, a fração de etanol na corrente C é igual a 0,0001. E a fração de água na corrente C é igual a 0,9999. Então, agora a gente tem esse diagrama. Então, a partir desse diagrama, nós vamos começar, iniciar a fazer os nossos cálculos. Então, como que a gente vai fazer? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar quem é o nosso sistema. Então, nesse caso, o nosso sistema é quem? É o aparelho de destilação. Que no caso é o D. E a nossa base de cálculo. Então, quem vai ser a nossa base de cálculo? Até agora, e nesse caso também, a base de cálculo é fácil da gente estar encontrando. Por quê? Porque ele dá uma informação para nós com relação às vazões.
Então, no caso aqui, está dizendo que a vazão é de 850 quilos por hora. Então, a nossa base de cálculo é 850 quilogramas por hora. Mas vamos imaginar que o problema, ele não desce esse valor aqui, ó. Ele não desce essa corrente A. Se ele não nos desse essa corrente A, nós teríamos que informar qual seria. Então, aleatoriamente, vocês poderiam dizer que, não, a minha base de cálculo é de 1.000 quilos por hora, de 100 quilos por hora. Então, vocês diriam que o cálculo de vocês estava sendo feito em cima de qual base de cálculo. Como esse caso aqui, ele dá uma informação para a gente pode considerar isso como a base de cálculo. Mas, quando ele não der, vocês precisam dizer qual é a base de cálculo que vocês estão utilizando para realizar todos os cálculos. Tá bom? E agora, nós vamos fazer o balanço de massa. Então, nós vamos aplicar o balanço de massa. Balanço de massa, nesse caso, não tem reação e também não vai ficar produto aqui dentro. Todo produto que entra vai sair. Portanto, a nossa equação somatório de toda a massa que entra é igual ao somatório de toda a massa que sai. E aí, vamos iniciar fazendo um balanço de massa global, tá? Normalmente, eu inicio pelo global. Então, o balanço de massa global o que entra? Entra A. Só entra A nesse... desculpa. A gente determinou que o sistema é o aparelho de destilação. Então, só para ficar mais... É que quando a gente tem um equipamento só, ele já é o nosso sistema, né? Mas eu vou deixar aqui tracejado, e esse daqui é o nosso sistema. Então, balanço global, o que entra nesse nosso sistema? Entra A e mais nada. E o que sai? B mais C. A gente sabe quanto vale A, 850, que é igual a B mais C. Então, de novo, aqui nós temos uma equação e duas incógnitas. A gente sabe que não é possível encontrar o valor das incógnitas, então nós precisamos de mais uma equação. Essa equação vai sair do componente. Qual componente a gente vai fazer? Então, percebam que agora não é igual ao caso quando a gente estava falando de secador ou até de um evaporador. Por quê? Porque em todas as correntes estão saindo os dois constituintes. Então, tanto faz vocês pegarem o etanol como a água, que o esforço matemático que vocês vão desenvolver, ele vai ser o mesmo. Então, aqui vocês podem escolher, por exemplo, vamos fazer um balanço de massa de etanol. Como é o cálculo de massa de etanol? Fração de etanol na corrente A vezes A. Então, isso aqui é a quantidade de etanol que entra no sistema. Não entra mais nada de etanol. Quanto sai? Então, a fração de etanol em B vezes B, mais fração de etanol em C vezes C. Aqui é quanto sai de álcool de etanol na corrente B, e aqui qual é o valor máximo de etanol que sai na corrente C. A fração de etanol em A é 0,10 e multiplica a 850, que é igual. Fração de etanol em B. Fração de etanol em B, 0,79 vezes B, mais fração de etanol em C, 0,0001 C. Resolvendo aqui, vai ficar aqui 85 é igual a 0,79 B
mais 0,0001C. Portanto, agora nós temos a segunda equação. Então, nós temos uma segunda equação. Agora, nós temos essa equação com as incógnitas B e C, e a equação 2 com também as incógnitas B e C. Portanto, vocês conseguem colocar aqui, ó, B mais C igual a 850 e 0,79B mais 0,0001C, que é igual a 85. Aqui, de novo, vocês têm duas formas de encontrar. Ou vocês isolam uma incógnita e substituem essa equação na outra, ou vocês subtraem uma da outra. A diferença é que se vocês subtraírem ou somarem uma da outra, da forma como ela está aqui, vocês vão encontrar uma terceira equação com uma incógnita só. Vocês vão continuar com as duas incógnitas e vocês não vão resolver nada. Então, o que vocês podem fazer no primeiro, se vocês quiserem resolver através dessa subtração ou soma, é fazer o seguinte, é multiplicar essa primeira equação aqui, ó, ou por menos 0,79, ou multiplicar por menos 0,0001C. Porque, não tem o C, não. Porque se vocês multiplicarem essa equação aqui, ó, por exemplo, eu vou fazer assim, ó, eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 0,79. Se vocês fizerem isso, vai ficar assim, ó, menos 0,79B mais não, né? Menos 0,79C, que é igual a menos 0,79 vezes 850. E aí, a gente pega a segunda equação, não faz nada com ela, continua da mesma forma. C é igual a 85. Agora vocês podem somar. O que acontece se vocês somarem essas duas? Então, vamos pegar o termo de B. Menos 0,79 mais 0,79, 0. Menos 0,79C mais 0,0001. Então, vai ficar 0,79, 0001. Vai ficar menos 0,7899C, que é igual a menos 0,79 vezes menos 0,79 vezes 850, deu 600, menos 671,5. Mais 85, vai ficar menos 586,5. Isolo C aqui, ó. E aí, como tem negativo dos dois lados, quando divide, eles vão somar. Menos com menos, mais. Então, vai ficar 586,5 dividido por 0,7899. E aqui vai dar C igual a 742,5 quilogramas por hora. Se o C vale isso, eu venho aqui, ó, substituo o C e encontro o valor de B. Então, vai ficar aqui B é igual a 850 menos 742,5. Portanto,
o valor de B aqui vai ser igual a 850 menos 742,5, 107,5. Então, aqui vai dar 107,5 quilogramas por hora. Então, encontramos o valor de B, o valor de C, e encontramos o valor de B. Portanto, aqui, ó, aqui é 107,5 e o valor de C é 700, opa, 742,5 quilogramas por hora. E aqui também quilogramas por hora. De novo, encontramos o valor de B e C para esse problema. E nós conseguimos resolver também, verificar se esses resultados que encontramos a partir dessa base de cálculo são corretos. Então, quanto entra? Qual é a quantidade total que entra no destilador, no aparelho de destilação? 850. Quanto sai? Sai B, que é 107,50, mais C, que é 742,50. 107,50 mais 742,50 dá os 850. Da mesma forma, a gente pode fazer agora o cálculo com relação a balanço de etanol e de água. Quanto entra de etanol? Entra 0,10 vezes 850. Então, quanto entra aqui? Então, entram 85 quilogramas de etanol por hora que entra. Quanto sai? Então, sai 79% de 107,5. Então, sai 0,79 vezes 107,5 mais, e quanto sai aqui, ó? Sai 0,0001 vezes 742,5. Isso aqui vai ser igual a quanto? Aproximadamente 85 quilogramas por hora, que é igual ao que entrou. Então, o que entrou de etanol, saiu de etanol. A mesma coisa a gente faz com a água. Quanto saiu de água? Quanto entrou de água? Então, 850 vezes 0,9. Então, fica 850 vezes 0,9, 765 quilogramas por hora de água. Quanto sai de água? Então, a água sai na corrente B, então sai 0,21 vezes 107,5 mais 0,9999 vezes 742,5. Isso vai ser igual a aproximadamente 765 quilogramas por hora de água. Ou seja, a água que entrou é igual à água que saiu. Portanto, a gente fecha o nosso sistema, o nosso balanço, ele fecha com os valores das correntes globais sendo iguais e as por componente também, elas acabam acaba o nosso balanço fechando. Então, é dessa forma que vocês aplicam o conceito de balanço de massa. Então, é importante que vocês resolvam essas atividades que eu vou estar disponibilizando. Acabando a aula agora, eu vou estar disponibilizando uma lista um pouco menor só para o conceito, para vocês entenderem o conceito, e depois para a aplicação de conceito.
Então, são 2 listas, e aí isso já é o estudo para avaliação que acontece na próxima semana. Tá? Qualquer dúvida que vocês venham ter, vocês podem entrar em contato comigo, a gente pode marcar um horário para a gente estar conversando para aqueles que tiverem mais dúvidas, e a gente pode estar atendendo. Se por um acaso vocês precisarem, na semana que vem, na segunda ou terça-feira, que é a véspera da prova, a gente marcar um horário para vocês tirarem dúvidas, a gente pode fazer isso. Aí vocês mandam para mim lá no grupo para a gente marcar um horário. Tudo bem? Então, por hoje seria isso. Agradeço, a gente acabou estendendo um pouco a